Todos os anos, cerca de 2.000 pessoas são mortas em alto mar. A maioria dessas mortes pode ser atribuída a afogamento acidental ou naufrágio, mas há uma série de desaparecimentos misteriosos. Claro, esses casos são rapidamente esquecidos como outros mistérios. Um deles é a história de estranhas luzes vindas das profundezas do oceano. Uma bela vista, que, no entanto, se torna a última para muitas pessoas. Chamamos esse brilho de o fogo de Atlântida. A história das luzes de Atlântida é transmitida entre os marinheiros há muito tempo. Muitos o ignoram e alguns consideram isso um aviso. É improvável que você ouça essa história de um vizinho que navegou apenas uma vez, mas você pode ouvir um sussurro abafado no convés de um navio perdido em alto mar. Eu mesmo não acreditei. Para mim, tudo se resumia a delírios de bêbados e ilusões de ótica provocadas pelo jogo de luz nas ondas. Na minha última viagem, tudo mudou. Eu trabalhava em uma empresa, cujo nome manterei em segredo. Na maioria das vezes, a viagem transcorria sem muitos incidentes, e a maior aventura era conhecer um velho lobo do mar com suas peculiaridades. Viajando ao redor do mundo, de uma forma ou de outra, você encontrará uma variedade de excêntricos com suas particularidades. Um deles era Gelal Price. Era um alcoólatra que a qualquer momento podia cair do convés e afundar como uma pedra. Foi ele quem primeiro me falou sobre as luzes. Foi assim que acabei aqui, disse ele. A porra dos incêndios acabou com quase todos a bordo, e restante deles mal conseguiam ficar em pé. O oceano os levou embora. O futuro foi tirado deles para que se fundissem com as profundezas. Que luzes? Eu perguntei. Os mais experientes de nós chamam de as luzes de Atlântida, porque eles se parecem com as luzes de uma cidade em algum lugar nas profundezas da água. Muitos marinheiros morreram tentando entender o que é, mas eu lhe digo, nenhuma única pessoa normal sobreviveu a uma reunião com eles para contar aos outros sobre isso. Mas você os viu. Ele assentiu. E como você ainda está aqui, duvido da sua história. Price deu um gole. O que você acha que eu sou normal? Você verá essas luzes e orará para que não seja escolhido. Eles sempre deixam alguém para contar essa história. Este foi o fim da nossa conversa, pois o marinheiro bêbado desmaiou, sentado em sua cadeira. A história, claro, foi divertida, mas eu não acreditei. E Gelal acabou sendo expulso da equipe devido a explosões de raiva e embriaguez. Mas essa história ficou na minha mente, e por muitos anos eu andava pelo convés à noite e ficava lá, olhando para as ondas escuras. Parte de mim queria desesperadamente ver essas luzes com pelo menos um olho, mas se há alguma verdade na história, seria melhor não saber. Mas pela vontade do destino, as luzes da Atlântida nos escolheram. Em 8 de agosto de 2018, terminei meu turno. Estávamos na metade do caminho, a julgar pela nossa rota. Normalmente comemorávamos o fim do turno tomando uma cerveja no convés e vendo o sol se pôr no horizonte. Via de regra, quando o sol finalmente desaparecia abaixo do horizonte, milhares de estrelas brilhavam no céu infinito, brilhando na escuridão. As estrelas brilhavam no céu com uma beleza incrível, e apenas algumas nuvens obscureciam seu brilho. Ficamos no convés admirando essa visão cósmica. Embora tenhamos visto essa cena centenas de vezes, seu encanto não diminuiu com o tempo. Não está noite. Então uma luz fraca começou, como se interrompesse a luz das estrelas, e essa luz veio do oceano. O que é isso? Eric, meu colega, apontou para o oceano. Um círculo de luz perfeitamente uniforme ergueu-se das profundezas, que ficava a apenas algumas dezenas de metros sob a água. São luzes, murmurei em choque, lembrando-me daquela história. Nossa, é lindo. O que você acha que é isso? Ele perguntou curiosamente. Não tenho ideia. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Os instintos me guiaram e eu corri para a ponte. Se necessário, eu estava pronto para forçar o capitão a seguir em frente. Mas antes que eu tivesse tempo de dar alguns passos, todas as luzes a bordo do navio se apagaram e o som do motor diminuiu. Que merda está acontecendo? Veio a voz de um dos membros da equipe. São quedas de energia. Provavelmente, outra pessoa conectou. Apesar da escuridão que nos envolvia, o ar parecia estar colorido em uma estranha tonalidade amarelada devido às luzes subaquáticas. Não parei para curtir o espetáculo. Corri para a ponte. Quando me levantei, o capitão Acnes estava parado ao lado de nossos engenheiros, tentando encontrar uma saída para a situação. Eles nem perceberam minha presença até que eu cheguei perto. O que você esqueceu aqui? O capitão perguntou. Pergunta justa. Eu era apenas um dos trabalhadores anônimos do navio, e apenas alguns
Alguns de nós tinham permissão para subir a ponte. Se for sobre eletricidade, então já estamos arrumando. Portanto, volte para o seu lugar. Ele continuou. Capitão, estou falando sobre as luzes na água. Comecei antes que ele me expulsasse. Luzes. É apenas um reflexo das estrelas ou algo assim. Tornou-se mais visível devido à queda de energia. Desta vez a voz do capitão parecia menos confiante. Acho que o capitão também tinha ouvido aquelas histórias. Olha, eu só quero sair daqui o mais rápido possível, mas nosso motor está parado e não há nada que possamos fazer a respeito por enquanto. Os especialistas já estão na casa das máquinas, restaurando a potência. Com isso, ele se virou e continuou falando com os engenheiros. Eu queria dizer mais alguma coisa, mas sabia que o capitão estava certo. É estranho que os geradores sobressalentes não funcionassem. A julgar pelo que ouvi acidentalmente na ponte, não houve danos em qualquer lugar do navio. Ao retornar ao convés, um silêncio ensurdecedor me envolveu. A milhares de quilômetros da costa, não havia barulho da cidade ou sons da natureza. Parecia que qualquer farfalhar soaria ensurdecedor. Mas além das vozes baixas da ponte, todos os sinais de vida no navio pareciam ter desaparecido. Apressei o passo, comecei a correr, para onde estava com meus colegas alguns minutos atrás. Quando voltei, apenas alguns deles permaneceram lá. Todos congelaram no lugar, sem tirar os olhos das luzes subaquáticas. Eric, o que está fazendo? Eu chamei por ele. Ele não respondeu e nem pareceu notar meu retorno. Eu lentamente me aproximei dele, temendo o que aconteceria quando eu olhasse para as luzes novamente. Havia muitos, e estavam ainda mais perto da superfície. Definitivamente não era algum tipo de ilusão de ótica, mas o estado da equipe me assustou acima de tudo. Todos estavam hipnotizados. 2 deles ficaram imóveis, mas seus rostos brilhavam com torrentes de lágrimas. Eu balancei Eric suavemente pelo ombro, mas ele ainda não reagiu, embora seus lábios se movessem ligeiramente como se ele estivesse sussurrando algo. Aproximei-me dele e ouvi um murmúrio ininteligível prestes a ouvir. Eu não quero sair. Eu não quero sair. Eu não quero sair. Ele repetiu várias vezes em um círculo. Onde ir? Onde estão os outros? Eu não precisava mais de sua resposta. Enquanto estávamos lá, finos e longos tentáculos se ergueram da água, fios mais finos que um fio de cabelo, brilhando como luzes debaixo d'água. Dezenas se estenderam em direção ao homem que estava ao nosso lado, e ele nem mesmo se moveu. Tentáculos o envolveram, cortando a pele e arrastando-o para o fundo do oceano. Mas antes que ele alcançasse a água, eles o cortaram em pequenos pedaços, e eu ouvi os pedaços de carne espirrando na água. Mais tentáculos surgiram da água, em direção a Eric, mas consegui puxá-lo para longe a tempo. Nós dois rolamos pelo chão, e parece que foi isso que tirou Eric de seu transe, e ele finalmente entendeu o horror da situação em que nos encontramos. Em vez de uma tripulação, apenas poças de sangue e pedaços de carne permaneceram a bordo do navio. Eric e eu congelamos de horror, sem saber para onde ir e como escapar. Ei, por favor, alguém sussurrou atrás de nós. O capitão estava encostado na parede. Ele não tinha um braço. Eles mataram todo mundo, pegaram minha mão, mas eu escapei. Temos que descer para o porão. Colocamos o capitão de pé. Apesar do ferimento, o sangue não jorrou, pelo menos não fatalmente. Tentáculos envolveram todo o convés como cobras em busca de sua próxima refeição, mas por algum milagre conseguimos chegar ao porão. Os engenheiros nos deixaram entrar e fecharam a porta atrás de nós. Não adianta, disse o capitão. Eles atravessaram as paredes da ponte como manteiga. Se não conseguirmos ligar o motor, estamos acabados. Que porra é essa? Eric perguntou. Eles são chamados de os fogos de Atlântida, mas não sei o que são. Expliquei. Nós congelamos em silêncio, mas o silêncio foi rapidamente interrompido pelo rangido de metal. Deus, são eles! Um dos engenheiros gritou. Não tínhamos tempo nem rotas de fuga, então tudo o que tínhamos a fazer era esperar por nossa morte inevitável. Os tentáculos quebraram facilmente as portas, deslizando para dentro da sala. Recuamos ainda mais no canto, mas foi inútil. Primeiro, eles pegaram o capitão e os engenheiros, que se despedaçaram antes que pudessem levá-los para fora da porta. Eric e eu tentamos contra-atacar com o que estava à mão. Eric girou a chave inglesa para acertá-los, mas eles o envolveram com força, puxando-o para longe enquanto ele gritava de dor. Não, gritei, mas não tinha mais nada. Eu estava cercado por fios cintilantes mais finos do que um fio de cabelo e não havia outro lugar para onde correr.
Desesperado, deixei cair minha arma improvisada e caí de joelhos. Vamos, leve-me também, eu gritei, mas nada aconteceu. Os tentáculos congelaram e então escorregaram para fora do porão, e de volta para o oceano. Confuso, eu os segui escada acima, tentando entender por que fui poupado. Mas eles simplesmente desapareceram, e aquele lindo esplendor que emanava deles desapareceu. Depois de algum tempo, o choque passou, e fiz uma busca no navio por sobreviventes, embora já tivesse adivinhado que não encontraria ninguém. Aquele velho me disse que eles só deixam um. Passei as 2 semanas seguintes em um navio morto, esperando o resgate. Quando fui descoberto, fui bombardeado com perguntas, para as quais não poderia dar uma resposta inteligível sem acabar em um hospital psiquiátrico. Portanto, estou contando a história dos fogos de Atlântida para vocês, porque sou o único que restou para passar adiante seu legado. Se você vir luzes subindo das profundezas do oceano em sua direção, saia de lá o mais rápido possível.